O ano de 2021 foi um ano cheio de incertezas, tanto do ponto de vista macroeconômico, a pandemia global e também do ponto de vista político. E isso foi refletido nos preços dos ativos brasileiros. Mas agora, o ano de 2021 está ficando para trás. É hora de começar a olharmos para frente e imaginar o que esperar do ano de 2022. Bem-vindo ao Onde Investir 2022. Um relatório onde trazemos todos os especialistas daqui da XP e as nossas visões sobre a economia brasileira, a economia global, os mercados locais, mercados internacionais, renda fixa, renda variável, enfim. Trouxemos todos os nossos especialistas aqui da XP para trazer para você quais as melhores opções de investimento no ano de 2022. Quer um spoiler? A gente espera sim um ano de 2022 com maior volatilidade, pois teremos um macro mais desafiador em um cenário de eleições presidenciais no Brasil. Mas isso não significa que não haja boas oportunidades de investimento em todas as classes de ativos e é isso que o nosso time de especialistas traz nesse relatório. A melhor estratégia continua sendo a diversificação da sua carteira, tendo bons ativos, que isso vai garantir os retornos a longo prazo para você, investidor. Em economia, o principal debate vai ser a inflação, tanto no Brasil quanto lá fora. Com os gargalos nas cadeias de produção, o custo de produzir produtos subiu em várias partes do mundo. Isso tem gerado pressão de preços. A inflação nos Estados Unidos já deve fazer com que o Banco Central comece a subir a taxa de juros em algum momento no ano que vem. Outros bancos centrais também vão fazer a mesma coisa. Aqui no Brasil, a inflação já vem sendo um problema há algum tempo e o Banco Central já vem subindo a taxa de juros, mas por enquanto a inflação continua rodando alto. A grande discussão vai ser se com a desaceleração da economia mundial e da economia brasileira, a inflação vai finalmente retroceder. Um outro tema fundamental vai ser a política fiscal. A gente sabe que ao longo de todo o ano de 2021, o Brasil debateu o teto de gastos e a sustentabilidade da sua dívida pública, e isso mexeu muito os mercados. No ano que vem, especialmente por conta das eleições, esse tema vai estar muito quente. Vai ser muito importante o debate da política fiscal nos próximos governos para dar a sinalização para os mercados se a nossa dívida vai ser sustentável e se, portanto, as nossas taxas de juros vão poder voltar a cair mais adiante. Finalmente, se esse cenário se concretizar, os prêmios de risco diminuem e muito provavelmente a gente vai ver as taxas de câmbio voltando a se valorizar mais para frente. Mas, por enquanto, com incertezas, e com a provável desaceleração da economia brasileira, é muito provável que os prêmios de risco e a taxa de câmbio sigam pressionadas por mais tempo. Agora sobre a renda fixa. No ano que vem, a gente espera que a taxa de juros, assim como a inflação, continuem elevados. E esse cenário é bem propício para investimentos em renda fixa. No caso dos pós-fixados, eles vão acompanhar a alta esperada na Selic. Aqueles ativos atrelados ao IPCA vão proteger contra a inflação no tempo e os pré-fixados devem continuar com taxas bem atraentes. O importante aqui é sempre se atentar ao prazo, não alongando muito por causa das incertezas mais para frente. Na política, o principal tema de interesse e de atenção dos mercados vai ser a disputa presidencial de outubro. Hoje, um ano antes da eleição, a gente vive uma fotografia de polarização entre a candidatura do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que juntos têm mais de 70% da preferência do eleitorado. Os mercados vão prestar bastante atenção se essa polarização tende a permanecer até outubro ou se há chance do surgimento de uma terceira via que coloque em xeque essa rivalidade. A economia vai jogar um papel importante nisso, porque vai dizer se o presidente Jair Bolsonaro chegará em outubro com uma popularidade maior ou menor, o que consequentemente aumenta ou diminui as chances dele de ser reeleito. Até abril, a tendência é que a gente tenha uma profusão dessas candidaturas de terceira via, mas depois do primeiro trimestre é possível que elas tentem união em torno do nome que pareça mais competitivo. Até lá, vai ser importante olhar se Congresso e governo vão tentar trilhar um caminho de expansão fiscal para tentar garantir uma reeleição mais fácil, o que pode de alguma maneira também atrair a atenção dos mercados e comprometer indicadores em 2022. Em renda variável para 2022, a maior preocupação dos investidores deve ser a incerteza trazida pelas eleições. A gente fez um estudo tentando entender como o mercado se comportou em períodos eleitorais no passado, olhando para retornos e para volatilidade no mercado. Quanto a retornos, teve anos em que o retorno do índice Bovespa foi negativo antes das eleições,
mas também teve anos em que os retornos foram positivos, ou seja, a conclusão é de que não há uma regra clara. Para a volatilidade, a mesma coisa. É bem difícil de traçar um padrão. Na média, a volatilidade tende a aumentar levemente, principalmente perto de um segundo turno, mas também teve anos onde isso não aconteceu. Quanto ao índice Bovespa, a gente continua vendo ele como barato em relação à média histórica, olhando para o preço por lucro projetado para os próximos 12 meses. E quando a gente remove as empresas ligadas a commodities, ela se eleva um pouco, ou seja, ela se torna um pouco menos barata. Alguns setores, como o setor financeiro, elétrico, materiais e energia, eles estão sendo negociados com um preço por lucro um pouco abaixo da sua média histórica, ou seja, eles estão baratos. Mas a gente tem alguns setores como saúde e tecnologia que estão sendo negociados em patamares mais caros. Dado esse cenário, a gente segue com 3 principais temas de investimento para 2022. Em primeiro, a gente continua gostando de commodities, que oferecem boa proteção contra a inflação e também em relação à alta do dólar. Em segundo, a gente gosta de teses seculares de crescimento, que são aquelas empresas que são mais protegidas de um cenário macroeconômico ainda desafiador. E por último, a gente gosta de algumas oportunidades específicas, que são aquelas ações que corrigiram fortemente recentemente, mas que devem se recuperar quando o mercado voltar a se recuperar também. Por fim, lá fora, a gente está de olho em algumas teses de investimentos que não existem aqui no mercado brasileiro. Então, teses como streaming, pagamentos online, veículos elétricos, computação em nuvem e até criptoativos. Quando a gente pensa no tema ESG, ele tem ganhado uma relevância ao longo dos últimos anos. Globalmente, a gente até já disse que esse tema é uma realidade. Hoje já são mais de 35 trilhões de dólares que são geridos por fundos que definiram estratégias sustentáveis. Quando a gente pensa no Brasil, a gente ainda está no começo dessa jornada, mas sem dúvida o tema ganhou uma relevância importante ao longo de 2021 e quando a gente olha para 2022 é de se esperar uma relevância ainda maior. E para você, investidor, a gente selecionou alguns temas que a gente vê como importantes de serem monitorados. E são eles: a redução nas emissões de gases de efeito estufa por parte das companhias, os créditos de carbono. No pilar social, 2 principais temas: segurança e privacidade dos dados e também diversidade e inclusão. Tudo que diz respeito à parte de regulamentações e, por fim, mas não menos importante, o avanço no termo de divulgação de dados ESG por parte das companhias. Esses são alguns dos temas que a gente elenca como importantes para 2022 e você, investidor que tem interesse no tema ESG, não pode ficar por fora. Como podemos perceber, diversos serão os desafios para você investir em 2022. Então é por isso que continuamos acreditando e recomendando que você ter uma carteira diversificada ajuda a passar por qualquer tipo de adversidade do mercado. Então continuaremos a publicar as nossas carteiras recomendadas por diferentes perfis de risco e que geralmente englobam todas as classes de ativos. Iniciamos 2022 otimistas com a classe renda fixa, por exemplo, via os seus fundos de crédito. Olhamos para os multimercados como um ótimo instrumento de diversificação. Isso sem falar nos fundos de ações, por exemplo, da classe long bias, que pode se proteger em momentos mais adversos. Falamos também dos fundos imobiliários, principalmente os fundos de recebíveis, que podem estar indexados à inflação ou ao CDI, que segue em alta no ano que vem. Os investimentos alternativos trarão oportunidades pontuais e olhamos com muita cautela para os investimentos internacionais, importantes para o seu portfólio, mas que já tivemos ralis muito rápidos e muito intensos em 2021. Bom, essa foi a visão do nosso time de especialistas da XP sobre o que esperar para o ano de 2022. Para mais detalhes, leia o nosso relatório completo.